Lucas 5,17. E aconteceu que, em um daqueles dias, estava Jesus ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava sobre ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, diante de Jesus. E, não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram a um telhado e, por entre as telhas, o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que razoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E, levantando-se logo diante deles, tomou a cama em que estava deitado e foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios, hoje vimos milagres. Aleluia, glória a Deus. Recebe a cura enquanto cantamos. Toma teu lugar e te volta para cá, porque Deus vai continuar falando com a tua vida. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Senhoras e senhores, meus irmãos e meus amigos, Jesus é o médico supremo do corpo e da alma. Salmo 103:3 está escrito na poesia do salmista: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e cura todas as tuas enfermidades. Quem redime tua vida da cova e te coroa de graça e de misericórdia. Quem enche de bens a tua vida, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Estamos diante de um texto que é a evidência, a comprovação do que acabei de dizer. Cristo, o médico supremo do corpo e da alma. Este paralítico do texto é levado por amigos seus, que tal como ele, desenvolve uma fé, possui uma fé, de que estando diante de Jesus, pode ser curado.
Aleluia! A Bíblia mostra, Jesus estava na sua casa em Cafarnaum, quando ensinava para o povo, e enquanto ele ensinava a palavra, a Bíblia destaca que a virtude, o poder do Senhor Deus Pai, estava sobre ele para curar. Eu acho impressionante como a Bíblia destaca de uma forma muito especial, glória a Deus, esta verdade. Em alguns momentos, Jesus não curou ninguém por causa da incredulidade do povo, mas outros momentos, ele curou a todos que dele se aproximaram, glória a Deus. E aqui neste texto, a Bíblia é enfática, a virtude, a unção e o poder do Pai estava sobre ele para curar. E agora, este paralítico veio no dia certo, este paralítico foi na casa certa, este paralítico buscou a fonte exata, correta. Ele vai na casa de Jesus, ele procura Jesus, e ele está cheio de fé que Jesus pode curá-lo. E o texto conclui dizendo: a virtude do Pai estava sobre Jesus para curar. Mas é interessante notar alguns detalhes do texto, e eu vou destacar alguns deles agora, começando da fé do paralítico e também dos amigos do paralítico que o levaram a Jesus, determinado receberem a cura. A Bíblia diz que quando eles chegaram, havia uma multidão. Mateus diz desse texto, registra esse texto e diz que estavam gente na frente da casa, que não dava mais para entrar, a casa estava cheia, havia gente na frente da casa, havia uma grande multidão, e aqueles amigos do paralítico e o próprio paralítico naquela cama viram a impossibilidade de concretizar o seu plano. Mas eles não desistiram, porque a fé deles era maior do que as dificuldades, as adversidades, os problemas e tudo mais. E a Bíblia mostra o esforço hercúleo que eles fizeram, subindo no telhado, descobrindo a casa, fazendo a cama do paralítico descer na sala onde Jesus estava ministrando. E a Bíblia diz que eles puseram Jesus o paralítico diante de Jesus. E a Bíblia mostra, quando Jesus viu aquela cena, o seu coração foi movido. A Bíblia diz: e vendo-lhes a fé. Jesus viu fé naquele paralítico, Jesus viu fé nos amigos do paralítico. E esta fé é demonstrada no esforço, na perseverança, na determinação que eles tinham de estar diante de Jesus para ser curado naquele dia. Eu quero lhe dizer que Jesus é o mesmo, que Ele está presente neste culto para curar, que a unção do Pai está sobre Ele para curar. Não importa qual é o seu problema, não importa se a sua enfermidade é do corpo, é da alma, é do espírito, não importa se você tem uma patologia fisiológica, psicológica ou espiritual, eu venho lhe dizer que a virtude dele, aleluia, é para curar, e ele quer curar você nesta noite. Você só precisa crer, ter fé. A palavra que eu estou te pregando é espírito e vida, e ela promove fé no teu coração agora, para você receber o milagre de cura. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que lhe buscam. Este paralítico acreditava desta maneira, e por isso nada impediu de que ele chegasse diante de Jesus para ser curado.
Jesus viu a fé do paralítico. Foi Jesus quem disse que tudo é possível àquele que crê. E foi Jesus também quem disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. E ele diz para a igreja, quando ele mandou a igreja fazer a obra missionária, quando ele mandou a igreja cumprir o ide a todo mundo, a todas as nações, proclamando que ele é o médico supremo do corpo e da alma, ele prometeu, ele fez uma promessa: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Aqueles que tiverem fé vão ser seguidos pelos milagres, pelos prodígios e sinais. Portanto, se você crê, aonde você estiver, o milagre vai bater na tua porta e Jesus vai te curar. Aleluia! Vendo-lhes a fé. Quando Jesus viu a fé deste homem, ele toma a iniciativa e diz: homem, os teus pecados te são perdoados. Quando Jesus vê a fé desse homem para ser curado, ele declara: os teus pecados te são perdoados. Isto causa uma confusão no coração e na mente dos escribas e fariseus, e consecutivamente de toda aquela multidão, com certeza, porque quem sabe muitos conheciam aquele paralítico das suas esquinas de esmola, sabiam do seu estado, conheciam seus amigos, estão vendo, estão contemplando o esforço que eles estão fazendo para estar diante de Jesus. Tudo por quê? Porque eles querem cura, ele quer ser liberto da paralisia, ele quer andar, ele quer ser curado. Mas Jesus parece ignorar o seu intento, o seu propósito, o seu anelo, e olha para esse homem e diz: os teus pecados te são perdoados. Não há nada de equívoco neste texto. O que Jesus está mostrando para nós, aleluia, é que a gente compreenda que a maior necessidade do homem é a cura da sua alma, que a maior necessidade da humanidade é a cura do homem interior. Quem sabe você pode estar saudável, se articulando para todo lado, quem sabe até se arrumando para ir para as baladas, para ir se divertir, e você diz: eu estou saudável. Mas eu venho lhe dizer aqui esta noite que o pecado tem maculado a humanidade, que o pecado apodrece os ossos, que o pecado corrompe a alma, que o pecado envelhece o corpo e leva o homem para o inferno. Mas Jesus veio para curar o homem dos seus pecados. Jesus olha para esse homem, vê ele cheio de fé, anelante de ser curado, mas olha além da sua necessidade física, olha para dentro do seu interior, contempla e faz a leitura da sua alma, do seu espírito, e diz: você precisa primeiro ser perdoado dos pecados, você precisa primeiro ser curado da alma, do espírito, para depois receber a cura do corpo. Oxalá que todos quantos me ouvem nesta noite, em qualquer lugar da terra, possam ter esta compreensão, que a vontade de Deus, que a prioridade de Deus é curar primeiro a alma do homem, o espírito do homem, reatar sua relação com o Pai, para depois operar outros milagres na sua vida. Quando Jesus mandou pregar o evangelho, esse evangelho que vai acompanhado dos milagres, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo.
Jesus mandou priorizar a salvação da alma. Jesus mandou priorizar a cura do homem interior. E depois ele disse: e os milagres vão acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes sem dano algum, beberão coisas mortíferas sem dano algum, e colocarão as mãos nos doentes e eles ficarão curados. Jesus quer fazer tudo isso, mas a prioridade dele é curar a tua alma, o homem interior, trazer paz para o teu espírito, trazer perdão para a tua alma e certeza de vida eterna. Homem, os teus pecados te são perdoados. Aleluia. Jesus mesmo ensinou que é melhor ir para a eternidade, ir para o céu, e ele falava exatamente do céu, sem uma mão, sem um pé, sem um olho, deficiente, com a perda de algum dos membros, mas, aleluia, está com a alma limpa para se apresentar diante de Deus. É melhor do que estar com o corpo saradão e no dia do arrebatamento ser lançado no inferno. Portanto, meu amigo, ouça a mensagem de Jesus, priorize a maior necessidade da sua vida, se encontre com Jesus, deixe ele perdoar primeiro teus pecados, limpar a tua alma e dar a tua relação com Deus. Um dia, um homem, Jesus contou essa história, um homem muito rico, muito poderoso, cheio de muitas propriedades. Ele tinha uma fazenda, ou várias fazendas, que estavam todas para ser o tempo da colheita, e tudo que ele tinha já estava abarrotado, não tinha mais onde pôr nada. Ele se assentou na sua cadeira e começou a se embalar, e ele respirou fundo e falou para ele mesmo: minha alma, come, bebe, regala-te, tu tens muito bens para toda a vida. Mas Jesus contou a história. Naquela noite ele ouviu uma voz que lhe disse: louco, esta noite pedirão tua alma, e o que tu tens preparado e construído, para quem será? A alma do homem é prioridade de Deus. Jesus quer salvar a tua alma. Quem sabe você veio a este culto hoje para receber uma oração, para ser curado por causa de um problema, por causa de uma situação. Este foi o teu plano, mas eu venho te dizer que Jesus te trouxe aqui primeiro para salvar a tua alma, para dar paz para a tua alma, e depois ele vai resolver as outras coisas da tua vida. Quem está entendendo esta palavra e pode glorificar ao Senhor? Jesus vê a fé do homem e diz: os teus pecados estão perdoados. E a começar dos líderes religiosos, os doutores da lei, os fariseus, escribas, os fariseus, os saduceus, eles começam a questionar: este homem está blasfemando, este homem é digno de morte, porque ninguém pode perdoar pecados, somente Deus tem poder de perdoar pecado. E ele está dizendo para o paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. Mas Jesus, que vê além do estereotipo, mas Jesus, que vê além da veste, que vê além da aparência, ele olhou o coração deles, ele leu os seus pensamentos e disse: por que vocês estão arrazoando entre si sobre o que eu disse para o paralítico, que os seus pecados estão perdoados? E continuou e perguntou para eles: qual é mais fácil dizer para o paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer para o paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa? Eu penso que aqueles líderes começaram a viajar na maionese, nos seus pensamentos, diante da pergunta que Jesus fez. Mas qualquer pessoa simples poderia avaliar e dizer:
Dizer os teus pecados estão perdoados, qualquer um pode dizer, porque pecado é abstrato, pecado ninguém vê, pecado ninguém materializa, e ninguém sabe qual é a dimensão, qual é o limite, quais são os critérios para identificar quando é que o pecado foi perdoado ou não foi perdoado. Agora, dizer para um paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa, aí é diferente. Não é todo mundo que pode dizer, não é todo médico que pode dizer. Na verdade, fazer isto ninguém pode dizer, só quem tem poder da vida e da morte, só quem tem poder nos céus e na terra. Aleluia! E enquanto eles conjecturavam o que responder para Jesus, ele se adianta e diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra, olha o que ele disse, tem sobre a terra, o planeta Terra, a autoridade para perdoar pecados. Eu vou fazer algo para vocês acreditarem. Jesus olhou para o paralítico, aleluia, e disse: levanta-te, levanta-te, ajunta o teu leito e vai para a tua casa. E a Bíblia diz que na mesma hora o paralítico se ergue, começa a andar, põe a cama na cabeça e sai glorificando e exaltando ao Senhor no rumo da sua casa. E aí a glória de Deus desce, e agora não é só o paralítico, não são apenas os seus amigos que estão glorificando, mas toda a multidão está glorificando a Deus e está apavorada, atônita, dizendo: hoje nós vimos milagre. Jesus é o médico do corpo e da alma. Antes dele curar tua dor de cabeça, tua paralisia, antes dele curar, repreender este vírus do Covid-19 da tua vida, antes de te libertar de toda e qualquer moléstia, ele está interessado primeiro que a tua alma tenha saúde, que a tua alma tenha paz, que a tua alma receba perdão de Deus, libertação espiritual. Precisamos aprender que na terra só quem perdoa pecado é Jesus, aleluia. E Jesus tem poder tanto de perdoar pecado como de levantar o paralítico, e para ele não há nada difícil. Ele não perguntou qual é o mais difícil fazer, perdoar o pecado ou levantar o paralítico. Ele perguntou qual é mais fácil dizer. Aleluia. Isso significa, isto me ensina que para ele nada é impossível. Meu amigo, meu irmão, não importa qual é o tamanho do teu problema, a profundidade do teu problema, a grandeza do teu problema, a natureza do teu problema, não importa se os homens já te desenganaram, se a medicina já marcou a data de desceres à sepultura, nada disso importa. Jesus é maior do que o teu problema, Jesus é maior do que a enfermidade, Jesus é maior do que qualquer situação, e hoje a virtude do Pai está sobre ele para curar você. Creia e tome posse do milagre de Deus na sua vida agora. Receba a cura. Vamos cantar, a igreja se põe de pé, porque nós vamos agora orar para Jesus curar do corpo e da alma.